dia a todos. Vamos dar início à nossa reunião. O mínimo legal, própria sessão. Autorizo a vereadora Graça Martins, secretária de exercício, que faça a leitura do salmo e em seguida a oração do Pai Nosso. Salmo 128. Felizes todos os que temem ao Senhor e os que andam em seus caminhos. Comerás do trabalho de tuas mãos, serás feliz e terás prosperidade. Tua mulher será como a videira fecunda no recesso de teu lar. Teus filhos serão como os rebentos de oliveira ao redor de tua mesa. Assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Que o Senhor te abençoe de Sião, para que em todos os dias de tua vida desfrute de prosperidade de Jerusalém, e para que possas ver os filhos de teus filhos, paz sobre Israel. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Quando parte da reunião anterior e a aprovação, que for por termo simultâneo ao contrário das lanças, aprovado. Nesse momento quero agradecer a Deus pela oportunidade de nós estamos mais uma reunião ordinária da Câmara de Caretavada. Quero registrar a presença do vereador Holanda, vice-presidente dessa casa. Registrar a presença da vereadora Graça Martins, secretária de exercício. A presença do vereador Chechel. Registrar a presença. O vereador não se encontra ainda. O vereador Luan Corrêa também ainda não se encontra. Registrar a presença do vereador Eduardo Barbosa. Registrar a presença do vereador Rodrigo Falcão. Registrar a presença da vereadora Fabiola Rocha. E o vereador Chicão de Leal também não se encontra, mas com certeza ainda vai aparecer. Eu autorizo a vereadora, secretária de exercício, que faça a chamada dos vereadores. Acho que também faça a chamada dos vereadores porque é o seguinte. Chamamos para o pequeno expediente a vereadora Fabiola Rocha. Bom dia a todos, bom dia, senhor presidente, bom dia a plateia que nos assiste. Só para informação, estamos recebendo algumas mensagens em relação ao Implanon, né? O Implanon, que é um contraceptível, né, para as mulheres, indicado para as mulheres. E aí a gente entrou em contato com a Secretaria de Saúde, né, conversamos com a coordenadora do programa, e ela nos informou que ontem, no dia de ontem, os enfermeiros, médicos passaram por um treinamento. Então é só uma questão de espera, que logo em breve começará a divulgação de como serão as tratativas para a implantação do Implanon, tá bom? Senhor presidente, nós estamos hoje trazendo para essa casa um projeto de resolução 2/2026, que institui a Procuradoria da Mulher no âmbito da Câmara Municipal de Caretavaza. Com o alto índice de violência contra a mulher que a gente tem acompanhado, principalmente aqui no nosso município, instituir a Procuradoria, que é um modelo adotado em várias câmaras municipais do Brasil, que serve como instrumento para fortalecer a proteção dos direitos das mulheres aqui, principalmente no nosso município. Eu espero que essa comissão ela faça uma boa análise, né,
que a Procuradoria da Mulher se torne uma realidade aqui também na nossa Câmara, que é algo muito importante para a gente poder estar garantindo a proteção e os direitos de todas nós mulheres aqui do nosso município. Nós estamos trazendo também um requerimento para essa casa, 590/2026, que requer à Secretaria de Assistência Social que seja feita a ação de emissões de RG junto à Secretaria de Segurança Pública do Amazonas, no Curari, Altair-Mirim, Terra Nova. Essa ação eu já tive a oportunidade de acompanhar no Rio Mutuca, né, com a própria Secretaria de Assistência Social, e foi assim um grande sucesso. Várias pessoas puderam ter a oportunidade de tirar a nova assim. Então, assim, a gente vê que na verdade, é necessário que essa ação ela ocorra em todas as outras localidades, que a gente vê que ainda tem muita dificuldade o acesso para chegar até aqui a sede. Então, a gente pede que a assistência social, juntamente com a Prefeitura e a Secretaria de Segurança Pública, possa também estar fazendo essas tratativas para que essas ações possam continuar aqui no município. O segundo requerimento, 591/2026, requer à Secretaria de Meio Ambiente a implementação de ações para enfrentar problemáticas dos cães em situações de abandono na sede do município. Infelizmente, está sendo uma realidade aqui de todos nós. Inclusive, vários colegas vereadores já trouxeram essa pauta aqui para a Câmara, eu também. E moradora aqui da cidade, a gente sabe que está se tornando cada vez mais difícil conviver com um número alto de animais abandonados aqui na nossa cidade. Eu já conversei com a secretária de Meio Ambiente, inclusive quero até convidá-la para vir aqui a essa casa, nos demonstrar e mostrar o que tem de políticas públicas a ser feito diante dessa situação, né? Não digo nem só aqui na cidade, Gutierre também, Altair-Mirim, já mandaram mensagem de lá. Então, assim, é um caso de políticas públicas mesmo que a gente precisa realmente fazer com que aconteça aqui dentro do nosso município. E o meu mandato também ele se coloca à disposição, porque a gente sabe que é um trabalho que não é fácil, é um trabalho que precisa de apoio, e eu acredito que todos nós aqui, vereadores, podemos sim tentar buscar soluções junto ao Executivo para que essa temática, né, a gente consiga de fato fazer que essa política pública aconteça aqui diante dessa situação. O requerimento 592/2026 requer ao prefeito a construção de uma área de lazer na Praça da Liberdade, na sede do município. Aqui também já é um pedido nosso, que a gente já vem falando. A gente sabe que a gente está num período de cheia aí, mas antigamente nós tínhamos esse parquinho das crianças. Hoje a gente só tem uma praça, né? A Praça Lisa. E infelizmente as nossas crianças hoje ela não tem um local adequado para brincar, né? Eu mesmo como mãe, no fim da tarde, eu quero levar os meus filhos para brincar na praça, mas o que eles fazem? Somente correr. E hoje os cachorros correm atrás deles, que ainda tem essa situação, né? Então, assim, a gente pede, né, ao Executivo que ele possa novamente voltar com o parquinho infantil e que esse parquinho ele seja de uma forma bem melhor para nossas crianças. Nós temos muita criança aqui na sede do município e com certeza eles vão amar essa iniciativa do Executivo. Então, senhor presidente, no mais, muito obrigada. Que todos esses requerimentos possam ser avaliados por todos vocês e que possam ser aceitos por essa casa. Em seguida, chamamos o vereador Hernan Holanda. Primeiramente, meu bom dia a todos. Quero aqui saudar os pais, a pessoa do nosso presidente, Francisco Antônio, conhecido carinhosamente como Antônio. Saudar os internatos que nos assistem pela página da Câmara. Senhor presidente, eu vou iniciar minha fala aqui prestando condolências, né, à família do nosso amigo Júnior, conhecido como Júnior Mecânico, que veio a falecer. Ele que tinha um trabalho muito importante aqui na nossa cidade, mecânico de primeira, que salvava praticamente todos os usuários de transporte fluvial, né, nas suas pendências.
E eu quero prestar aqui as condolências aos familiares e amigos que tinham um carinho imenso pelaquela pessoa. Senhor presidente, eu vim aqui também falar a respeito da situação que a gente teve conhecimento, né, a respeito do Bradesco. Nós fizemos o ofício dia 5 de maio, quando nós soubemos da situação que o Bradesco estava colocando o município de Calheiro da Várzea em situação muito difícil, levando as máquinas de saque, né, as máquinas de saque daqui, e não teve um respeito com essa casa para dar uma satisfação. A gente fica muito triste por isso, porque é um trabalho importante, não só para a cidade aqui do Calheiro da Várzea, mas como todo o município, onde as pessoas vêm aqui sacar dinheiro, onde as pessoas vêm aqui fazer os seus saques, né? E o trabalho financeiro que essa agência propõe. Então a gente fica triste, a gente pede mais uma vez que o gerente do Bradesco venha aqui na casa, né, dar satisfação a respeito do que está acontecendo. E pegando o gancho a respeito também do Correio. O Correio também está saindo daqui do nosso município. É um trabalho super importante, né, que leva todas as cartas, as coisas que vêm para a população, e hoje está deixando o nosso município também, né, sem esse serviço. Já foi a prefeitura oferecer esse trabalho, né? Não sei como é que querem oferecer para o município o trabalho do Correio. Estão pensando em trazer aqui para a Câmara Municipal também, para a gente ter conhecimento de como fazer, mas a gente pede que a presidência do Correio, a gerência do Correio, venha aqui dar uma satisfação para a nossa população. Senhor presidente, eu estou com duas proposituras aqui também a respeito do cães. A vereadora Fabíola falou muito bem a respeito disso aí. É um trabalho que a gente já vem questionando desde a gestão passada, né, nossa gestão. Já fiz audiência pública a respeito disso, né, já fiz requerimentos. A gente precisa ter uma solução plausível para isso aí, ação concreta, porque já está muito avançado, não só aqui na nossa cidade, como ali nossa amiga que veio dar sua palavra lá, a presidente da comunidade Lagoa da Gutierre, e outros cantos. São situações preocupantes que não só é uma culpa, né, dos bichinhos, nem é culpa deles que estão abandonados, mas é culpa nossa mesmo, porque tem gente trazendo, a gente deportando os animais que um dia teve donos. Então tem uma lei que coíbe essa situação, precisa ser colocada em prática, né? A multa que está dentro do regimento interno, acredito eu, o vereador Falcão, se tem conhecimento disso, é muito pequena. Vamos aumentar essa multa para abandono de cachorro. Vamos fazer com que esse crime seja pago pela população que está fazendo isso. Os bichos não têm culpa, Deixam aí, a gente vê muito cachorro novo, cachorro que não está tendo cuidado nenhum, estão pirentos os bichinhos, né? Estão com doenças. E infelizmente está acontecendo uma coisa muito grave aqui na nossa cidade, né? E precisamos tomar uma providência concreta a respeito disso aí. A gente convida, né, o executivo para a gente sentar, todos os vereadores, sentar com a população, para a gente ver uma solução concreta a respeito dos cachorros que infelizmente está tomando de conta da nossa cidade, né? E também nós temos uma propositura, senhor presidente, era mais ou menos isso mesmo que eu estava querendo discutir, né? O Correio, o geomecânico, né, os cães, o Bradesco. É o que eu tenho dito, senhor presidente. Em seguida, o vereador Valdemiro Falcão. Em primeiro lugar, quero agradecer a Deus por mais esse dia maravilhoso de trabalho legislativo nesta Casa do Povo. Cumprimentar os pares, na pessoa do nosso presidente, Vossa Excelência vereador Totonho, as mulheres que aqui estão, na pessoa da nossa vereadora Graça Martins, ao plenário, e aos nossos internautas que acompanham pela página desta casa, nosso bom dia.
Senhor presidente, senhores pares, hoje ou esses dias estamos recebendo aí o presidente da República, aqui em nosso estado, sobretudo em nosso município, quando nada sobrevoando ou indo inaugurar aquelas duas pontes que levaram mais de anos para serem reconstruídas. E a gente pede atenção aos nobres que acompanham a comitiva desse presidente, que tem um olhar mais carinhoso para os menos favorecidos, não só aqui do Amazonas, como das demais regiões desse país. E aí eu estou falando dos pescadores, que aqui no Amazonas são mais de 105 mil, senhor presidente, e ainda não tem 40 mil recebendo. Então a gente pede uma atenção do ministro da Pesca, do ministro do Trabalho e a Superintendência Regional do Trabalho, uma atenção neste caso. Mas, senhor presidente, trazemos a esta casa 3 requerimentos, 587, 588 e 589. O primeiro é solicitar ao poder público, ao nosso prefeito, através da agência que cuida dos poços artesianos, que foi criada para fazer a limpeza nos poços artesianos do distrito do Parauá. Em visita àquele distrito recentemente, líder, e ali a gente deparou com os poços que a água já apresentando um certo odor muito forte. Apesar daquela água não ser potável, mas é só para fazer as coisas, mas isso precisa ser feita a limpeza daqueles poços artesianos ali no distrito do Parauá, começar pelos poços artesianos ali de dentro do Paraná do Parauá. Como também temos requerimento que precisamos fazer uma ação de saúde bucal no Monte Sinai, ali no Apipica, como na comunidade do Itá, no Altais Mirim, semelhante às que já foram feitas aqui no Paraná do Careiro, na Terra Nova, na costa do Parauá, ali no distrito do Murumurutuba. E a gente pede atenção ao nosso secretário, aproveitar enquanto está dando ainda passagem aos barcos, né, para fazer essa ação de saúde bucal ali no Altais e no Itá. Também temos requerimentos ao nobre deputado João Luiz para disponibilizar emendas para aquisição de materiais para dar apoio à academia aqui do senhor Will, que tem trazido feito um excelente trabalho junto às crianças, não só aqui na sede do município, mas também ali na comunidade de São Francisco, na Terra Nova. E eu tive conversando com o senhor Will, que é instrutor, a possibilidade de a gente estender este trabalho também às nossas unidades escolares, para que a gente possa assim dar um suporte melhor, uma atenção melhor às nossas crianças, de forma, senhor presidente, que essas ações têm contribuído e muito para o aprimoramento do ensino, da instrução na vida das nossas crianças. E aí, nosso amigo, Vossa Excelência, vereador Hernan, a vereadora Fabíola falou sobre a questão dos cachorros. Verdadeiramente é uma situação bastante complexa. Já apresentamos, desde a nossa primeira legislatura, nobres, requerimento no sentido de a gente criar um centro de zoonose aqui em nosso município. Mas vem a questão porque é muito caro. Mas tem as emendas parlamentares, seria caro só a construção. E poderíamos manter, através das emendas parlamentares, esse centro de zoonose, para que a gente pudéssemos ter uma segurança melhor. Senhores vereadores, houve um acidente nessa cidade de Manaus que quase tinha um óbito. Agora, recentemente, aqui na praça, aqui na cidade do Careiro, aqui na cidade do Careiro, o rapaz teve vários cortes no rosto. E aí, ele trafegando 7 horas da noite,
penso que ia para a igreja, quando o cachorro atravessou, ele desviou de um e pegou em dois, e ele caiu com o rosto e se machucou de forma terrível. Precisamos tomar essas providências para que não tenhamos que chorar um ente querido nosso. Só na minha casa, eu quero encerrar, foram 3 filhos meus que foram atacados por cachorro. 2, uma foi a doutora Abigail, o outro foi o meu filho Esdras, e o por último o Davizinho, atacado por esses cachorros, e parece que está tudo bem. Não está nada bem com relação aos cachorros na cidade do Careiro da Várzea. A multa no mínimo tinha que ser de R$1.000 para cima. Agora é preciso que nós tenhamos coragem de enfrentar essas ações que estão mexendo com a saúde e trazendo perigo de vida às nossas crianças. Não se pode trazer uma criança para a praça da cidade do Careiro que arriscado ser atacada essas crianças. Isso infelizmente está acontecendo por falta de uma política nossa, séria, contundente e eficaz. Era o que eu tinha a dizer, senhor presidente, e tenho dito. Chamamos em seguida o vereador Chechel. Bom dia, presidente, bom dia aos demais vereadores. Primeiramente que eu quero agradecer a Deus por mais uma sessão, que Deus venha nos abençoar, dando muita saúde, muita paz para cada um, vereador, cada um funcionário dessa casa, que Deus possa abençoar sempre, dando muita saúde e muita paz. Quero também aqui me expressar aos nossos amigos que nos acompanham pela rede social, pelo Facebook, que Deus nos abençoe sempre nesta caminhada. Senhor presidente, o que me traz hoje aqui é para falar sobre algumas inaugurações que tem em nosso município. O prefeito Pedro Guedes tem sempre feito obra dentro do município, e agora recente vamos ter uma inauguração na comunidade Cessaíma, o qual aqui eu quero convidar os demais vereadores, em nome do prefeito, para vocês estarem com a gente nessa inauguração. Sempre digo que onde a prefeitura, o prefeito, junto com o secretário, eles se reúnem para fazer uma obra dentro da comunidade, eles sempre fazem da maneira possível o que a comunidade pede. Ali naquela comunidade já havia tempos que esperavam uma escola feita de alvenaria. Graças a Deus, aquela comunidade, aqueles alunos, eles vão receber uma escola padrão para aquela comunidade, onde também vai ser inaugurada também a pequena UBS, que foi reformada toda lá. Vai estar também entregando para aquela comunidade 2 estruturas de caixa d'água, uma de 10.000 litros e outra de 5.000 litros, para aquela comunidade. Vai estar entregando também encanamento de água, que eu acredito que seja para mais de 1.000 e poucos metros de rede de água para aquela comunidade que sempre esperava nesse momento. Então, por isso, a gente hoje está aqui, já adiantando e agradecendo o prefeito pelo esse trabalho que tem feito dentro da comunidade de Cessaíma. E não só também no Cessaíma, a gente também tem uma inauguração para se fazer lá no Cumã, que é uma quadra que vem se arrastando ao longo do tempo, onde sempre eu digo que gestão Pedro Guedes não desiste de uma situação, de uma obra dentro da comunidade. E ali, se Deus quiser, no início de junho, já vai estar também inaugurando aquela quadra que é tão importante também para aquela população, para aquela juventude que hoje gosta de praticar o esporte. Então, quero também aqui falar um pouco sobre o ramal do Santa Luzia.
Alguns moradores já me procuraram, né, para conversar, como arrumar uma maneira para se fazer uma manutenção naquele ramal. Nós sabemos que já é 2 empresas que ganhou licitação daquela obra, já estão naquele local. E no momento agora desse período chuvoso, tem um trecho ali próximo à escola, a Alberto Santo Miguel, que está deixando, né, a população um pouco isolada. Até então, em relação aos alunos, muitas das vezes a ônibus, a Kombi, né, atolam, e aí fica, né, o prejuízo para o dono dos carros. Eu quero dizer para a população ali, quero também aqui citar o nome da nossa diretora daquela escola, Eliana Miguel, que tem lutado, tem batalhado para sempre por dias melhores naquela escola. E nós estamos aqui também para somar, unir força para que essa obra venha logo ser iniciada, para assim estarem, né, dando uma reparada naquele ramal. Vou ter uma conversa com o nosso prefeito, se há uma possibilidade de a máquina da prefeitura ir lá dar uma arrumada, por enquanto até a empresa tomar a iniciativa de começar o trabalho naquela comunidade. A gente sabe que no período chuvoso todos os ramais são problemáticos, em qual também aqui não poderia deixar de agradecer também o nosso amigo parceiro Augusto, que está na frente dessas obras de ramais lá dentro, que tem se esforçado muito para que as coisas aconteçam lá dentro em relação à melhoria de ramal. Porque muitas das vezes ele faz um canto, como pensa que não, já tem outro para fazer, e às vezes tem micro, Kombi atolada, então é um trabalho extenso, dentro do nosso município. Então, mais, presidente, é o que eu tinha para dizer. Tendo mais vereador inscrito no pequeno expediente, eu autorizo a vereadora Graça Martins, secretária de exercício, que faça o primeiro expediente. Uma solicitação de espaço na sessão. O presidente Daniel Corrêa, da Associação de Moradores da Gutierrez, solicitando espaço na sessão por meio do ofício para a solicitação de uma audiência pública sobre o aumento de cães errantes nas ruas, pontes dentro do mercado municipal da comunidade Gutierrez e demais localidades do município de Calheiro da Várzea. Daniel, seja bem-vindo mais uma vez na Casa do Povo e fique à vontade aí, fique com a palavra, tá bom? Você tem 10 minutos aí, tá? Bom dia a todos. Cumprimento a casa na pessoa do seu presidente, Antônio Francisco da Costa. Eu cumprimento a todos que aqui estão e a todos que estão nos acompanhando pelas redes sociais. Em nome da Associação de Moradores da Comunidade Gutierrez, eu venho a esta casa solicitar uma audiência pública sobre o aumento de cães errantes nas ruas e pontes da comunidade Gutierrez e as demais localidades. Ao cumprimentá-los cordialmente, a Associação de Moradores e Moradoras, Agricultores e Agricultoras Familiares da Gutierrez, vem por meio deste solicitar uma audiência pública sobre o aumento de cães errantes nas ruas, nas pontes da comunidade Gutierrez. O aumento expressivo de cães em situação de rua, nas vias públicas, principalmente nas pontes da comunidade Gutierrez, e tem gerado risco à saúde coletiva, com possibilidade de proliferação de zoonoses. Contato com o solo contaminado ou a ingestão acidental pode causar infecções intestinais, diarreias, doenças severas nas crianças e adolescentes e todos os moradores que por ali passam, que é o nosso meio, são as passarelas. Então, nós chegamos numa situação
que nós precisamos vir aqui até a casa, né, para solicitar essa audiência pública, que é de suma importância. E pelo que nós percebemos, não é só na Gutierre. Na Vila do Careiro também, né, essa situação é gritante. E o rio está subindo e as nossas vias estão cada dia mais com uma grande quantidade de cães. E, queridos vereadores, nós precisamos nos unir e realizar essa audiência pública com todos os órgãos competentes, porque eu acredito que a gente já chegou, né, no limite que os cães, eles não têm culpa, né? Eles não têm culpa, eles são ferozes, a gente sabe, mas quem precisa intervir somos nós que estamos aqui, né? Porque eles não falam, nós que falamos, nós que estamos aqui para ver essa situação. E a questão, né, além de ser de responsabilidade da sociedade, ela também é do executivo, do poder executivo. O que nós estamos fazendo? O que o poder executivo está fazendo para que essa situação seja revertida? A gente não vê nada. Antes, alguns anos, até que existia ainda aqueles... falavam assim em carrocinha, né? Colocava. Mas a gente sabe que não pode fazer isso, a violência contra os animais. Mas existe sim projetos, né, para que a gente possa resolver essa situação. Porque a culpa é dos animais, todo mundo culpa os animais. Nós temos também a quantidade de abandono dos animais. As pessoas deixando os animais nas ruas, nas pontes, e aí por isso fica. Temos também, né, ali, por exemplo, a gente acorda, as crianças acordam para ir para a escola, vereador, não. De manhã, 6 horas, as pessoas acordam para ir para trabalhar, já se deparam com aquela grande quantidade de fezes nas pontes. Pontes essas que estão sendo construídas, a maioria já foram construídas. Pontes novas, mas e aí? Nós temos uma ponte nova, mas infelizmente cheia de fezes. E a gente todos os dias temos que, infelizmente, nos deparar com isso. Conviver com isso. Quando chove, meu Deus. Então, queridos vereadores, eu vim aqui para que nós possamos, vocês, né, seja realizada essa audiência pública. E é com urgência. É com urgência, porque está subindo a água aí. E aí? Como é que ficam esses animais? E como é que nós ficamos? Eu estava ouvindo vocês falando, né, sobre a situação dos acidentes. Eu queria também ressaltar aqui, né, como eu já falei, o abandono dos animais nas ruas, nas pontes. A violência contra os cães é lamentável. Resolver, espancar os animais vai resolver? Não vai resolver espancar os animais. As carretas, a quantidade de carretas. É triste você ver um animal sendo esmagado por carretas, pelos carros. Só quem não tem coração que não tem dó. Mas todos os dias as carretas praticamente estão passando por cima daqueles animais, porque eles não têm um abrigo para onde ficar. Eles ficam debaixo daquelas carretas, né? E aí as carretas vão saindo e aí, infelizmente, são esmagados. Os animais encontram-se em situação de vulnerabilidade, sem alimentação adequada, né? Sem um abrigo, sem nenhum cuidado de veterinário, né? E aqui o que fere a Lei Federal 9.605/98 e a Lei número 14.604/2020. E a audiência pública permitirá ouvir, né, todos os órgãos
todos os órgãos competentes, né, seja a Secretaria de Saúde, Secretaria do Meio Ambiente, né, e a proteção, né, aí dos animais, que a gente assiste, que tem os protetores dos animais. Vamos convocar esse povo aí que tem, né, para essa audiência pública. Os líderes, né, as lideranças comunitárias e a população em geral, para que essa construção ela seja conjunta, né, para que seja resolvida essa situação. Então, no mais, esse é o nosso pedido, né, que seja realizada essa audiência pública e convocar aí todos os órgãos competentes para a gente resolver. E que não fique só no papel, e que a gente precisa resolver isso. Porque falar todo mundo fala, agora fazer, a gente precisa fazer. Porque o poder público ele precisa dar uma resposta, porque isso já é direito, né, público. Pontes, passarelas é órgão público. Então nós viemos aqui solicitar. No mais, muito obrigada, senhor presidente, pelo espaço e os demais vereadores que aqui estão. Muito obrigada. Daniele, mais uma vez, agradecer sua presença aqui na Casa do Povo, Câmara Municipal de Careiro da Vara. Quero até lhe parabenizar mais uma vez por sua coragem de vir aqui correndo atrás dos seus direitos, o direito da população de Gutierrez. Parabéns e conte com a gente. E a casa aqui está de portas abertas, tá bom? A gente quer mais uma vez agradecer mesmo, de fundo do coração. Obrigado. Eu não tendo mais. Agora eu autorizo a vereadora, secretaria de exercício, que faça a chamada do vereador no grande expediente. Chamamos o vereador para o grande expediente Eduardo Barbosa. Senhor presidente, senhoras vereadores, senhores vereadores, funcionários da casa, a plateia que nos acompanha pelas redes sociais da Câmara Municipal, minha saudação, paz e bem a todos. Senhor presidente, ocupamos a tribuna neste grande expediente para falar de alguns assuntos importantes para o nosso município, para as comunidades do nosso município. O primeiro assunto, senhor presidente, quero chamar a atenção da Secretaria de Educação a respeito da escola Manuel Ferreira. Eu acho que é Manuel Ferreira, só me engano, mas eu sei que é a escolinha municipal lá do Tarumã, ali por trás do Parauá, que está com problemas lá com relação à bomba de água. A bomba de água está queimada já faz algum tempo. Depois, acho que os pais fizeram a cota, compraram uma outra, ela queimou. E depois não fizeram mais nada. Então eles estão sem a bomba d'água. Eu já fiz contato com a secretária de Educação, a professora Kátia, e ela nos informou que, né, ela está tomando providências para solucionar esse problema. Assim como também na escola, a estrutura dos banheiros necessitam de atenção especial. Precisam de atenção especial para que seja feita lá uma reforma, uma manutenção, para que as crianças, né, possam usar o banheiro em segurança. E a secretária também já está apadíssima, inclusive, ela me informou que tinha recebido um requerimento da escola e ela já está trabalhando no sentido de solucionar esse problema. E nós estamos falando aqui na tribuna, senhor presidente, para dar um retorno à comunidade que nos procurou pedindo que a gente se manifestasse a respeito deste assunto. Senhor presidente, está previsto para acontecer, acho que dia 28 agora, salvo engano na data, uma ação humanitária da Marinha do Brasil em nosso município. Essa ação humanitária é uma ação que foi articulada pelo nosso gabinete junto à Marinha. Todos os anos a gente tem tido a oportunidade de articular essa grande ação no município, que muito tem ajudado as nossas comunidades. O comandante Wilson, há um mês atrás, entrou em contato conosco, falando da ação. Nós direcionamos o ofício a eles
e é uma parceria que a Marinha tem com o Colégio Laveniense, que todos os anos, ano passado, por exemplo, senhor presidente, foram entregues, além dos atendimentos médicos, mais de 1.000 cestas básicas. Eu não sei como que estão a tratativa, porque depois da articulação eu passei a bola para a Secretaria de Ação Social. A secretária Preta Leite está à frente, inclusive mais tarde eu vou entrar em contato com ela para saber como que está as tratativas para que essa importante ação aconteça em nosso município. Vereador, posso? Pode, senhora. Isso aí, ela me falou isso, a gente estava conversando, né? E eu falei assim, eu acho que a Marinha, ela tinha que se deslocar, não só aqui na sede do município, né? Gutierre, que é um lugar que merece muita atenção, entendeu? Vai ser lá? Eu espero, então, graças a Deus, porque está falando ali que vai ser na Gutierre, porque aqui é a sede do município só para a sede, né? E a Gutierre merece mais atenção. A secretária me falou essa possibilidade e eu disse para ela tratar diretamente com eles. O que eles definissem, para mim estava tudo ok. O importante é que a ação chegue no município, né? E que a gente, através do nosso gabinete, tenha a oportunidade de proporcionar isso para a comunidade. Às vezes, vereadora Graça, não dá para ser em outras comunidades bastante devido à estrutura do navio e às vezes ele não tem aonde parar, né? Que o navio é muito grande. Mas eu falei com a secretária que na Gutierre não tinha problema, porque ela tem aquele pia que não serve para nada mesmo. Então, pelo menos para servir agora para atracar o navio da Marinha, para que essa ação, né, humanitária seja realizada para lá. Eu não tinha tido ainda a confirmação de que ia ser na Gutierre, mas como a senhora está dizendo que vai ser, beleza. Para mim, eu quero que venha o benefício para o município. Senhor presidente, todos nós sabemos aqui da grande luta que a gente travou e continua travando pelo concretamente pavimentação do ramal do Santa Luzia. O ramal do Santa Luzia, né, já está em vigor o contrato para a realização da pavimentação lá. Só que ainda a obra não começou, não sei porquê. Mas o que acontece? Com as chuvas, né, o ramal está muito ruim, do pessoal trafegar de moto, de carro e até a pé. Então a gente chama a atenção da prefeitura, nesse sentido, para que realize no ramal do Santa Luzia, né, uma melhoria ali para poder normalizar o tráfego, porque principalmente o pessoal que sofre mais lá são os alunos. Os alunos, os ônibus têm tido dificuldade para acessar o ramal, né, para chegar até a escola, e a gente pede que a prefeitura se atente para isso, né, para que a gente possa dar ali o direito, não possa tirar o direito da comunidade de ir e vir, né, no ramal do Santa Luzia. O importante é que o contrato está em vigor e a pavimentação, com a graça de Deus, vai acontecer. E a gente não pode deixar de lembrar o povo que essa é uma ação do nosso gabinete, foi um requerimento apresentado pelo nosso gabinete nesta casa. Senhor presidente, hoje, logo cedo, chegando na cidade, eu fui abordado por uma mãe de aluno do Cambiche. E ela reclamou para mim o seguinte: vereador, durante a semana, são 5 dias de aula, o ônibus do Cambiche, se vier um dia, é muito. O ônibus que traz os alunos do Coronel Fiuza. Eu disse, veja o que pode ser feito para que isso se normalize. A gente não aguenta mais, os alunos não aguentam mais. Isso fica difícil para nós e para os nossos filhos, né? Eu lamento profundamente porque a gente tem travado aqui uma briga constante com relação a esses ônibus do estado do Amazonas. Esses ônibus que transportam os estudantes do estado do Amazonas. É uma briga constante. Nós travamos uma briga ali com os ônibus do Santa Luzia, lá, falar em Santa Luzia, do Miguéis, né? Que foi uma confusão, foi preciso eu ingressar no Ministério Público. O Ministério Público ingressou com ação civil pública para poder a empresa que trabalha lá mudar e colocar uns ônibus medianos. Os ônibus que estão lá não são essa maravilha, não. Na frente dos que estavam, melhorou. Mas ainda são os ônibus medianos. Lá,
nós conseguimos resolver o problema, deu uma estancada. Mas o do Campiche continua a mesma coisa. Isso aí, senhor presidente, é a herança maldita que o Wilson Lima deixou para a gente, aqui no Cariri da Barra. O ex-governador Wilson Lima, infelizmente, foi todas as vezes ganhou as eleições aqui. Primeiro e segundo turno da primeira eleição, primeiro e segundo turno da segunda eleição. E esse cidadão no Cariri da Vaza não fez nada, com a exceção daquela feira que quando chove molha mais dentro do que fora, e vossas excelências sabem do que eu estou falando, né? É uma herança maldita que, infelizmente, né, eu tenho que falar. Eu preciso falar isso para as pessoas saberem, porque esse cidadão está voltando agora para pedir voto para ser senador, né? E na minha opinião, ele não tem condições de ser senador, ele não tem condições de representar o estado do Amazonas, por conta de não ter feito nada pelo Cariri da Vaza. Aproveitando o gancho, senhor presidente, o vereador Eduardo Barbosa é conhecido por ser sempre transparente em suas posições e ser sempre muito firme em suas posições. E eu quero avisar e comunicar o povo do Cariri da Vaza, né, que nessas eleições eu terei os meus candidatos, irei marchar com eles no município do Cariri da Vaza e pedir voto para eles, os meus pré-candidatos. Todo mundo sabe da minha proximidade com o ex-superintendente da Sulforma Bosco Saraiva há mais de 25 anos. É meu amigo e nós temos uma proximidade política muito grande, porque quando ele esteve como deputado federal, como vice-governador, sempre nos apoiou aqui nas nossas ações no município do Cariri da Vaza. Ele será o meu candidato, meu pré-candidato a deputado estadual. Todo mundo sabe aqui, principalmente, a importância do senador Plínio Valério para este município. Todo mundo sabe, inclusive todos os pares, inclusive nós estamos aqui dentro de um prédio decente e digno, fruto de emenda parlamentar do senador Plínio Valério, porque o nosso prédio passado era um gabinete para 3 vereadores, e quando a água subia, adentrava a dependência da Câmara. E a gente tinha que estar pedindo, emprestando lugares, igrejas, para poder realizar as nossas sessões. Sem contar na grande parceria que ele fez com relação dos cursos profissionalizantes da Marinha do Brasil. Só nós, do nosso gabinete, realizamos mais de 20 no município do Cariri da Vaza, inclusive está em curso 1 lá no Miriti, que essa semana finaliza. Então, o senador Plínio Valério é o meu primeiro voto, não é o segundo, porque eu não posso votar nele 2 vezes, porque se eu pudesse votar nele 2 vezes, eu ia votar o primeiro e o segundo voto no senador Plínio Valério. E o terceiro, que são os candidatos que eu tenho determinado, é o senador Omar Aziz, meu pré-candidato a governo do estado do Amazonas. E digo por quê. Eu digo por quê. Porque no quadro que aí está, o senador Omar Aziz, na minha opinião, é o melhor nome para poder representar, é o nome mais preparado para poder representar e conduzir o estado do Amazonas nos próximos 4 anos, se Deus quiser, ele sendo eleito governador do estado do Amazonas. É simples. Política tem que ter lado, política tem que ter voz firme e tem que ter, né, transparência. E esses são os candidatos que eu tenho hoje, né, e que vou trabalhar por eles em nosso município, para que a gente possa fazer uma parceria grande para alavancar a economia do município do Cariri da Vaza, que tanto tem precisado, senhor presidente. E nesse sentido, senhor presidente, diante de tudo que aconteceu aqui na nossa Câmara na semana passada, nós protocolamos aqui um projeto de lei que será apreciado será encaminhado às comissões, que eu vou protocolar para a próxima sessão, né? Um projeto de lei que trabalhe sobre a importunação sexual no âmbito municipal dos servidores públicos. Porque você sabe, senhor presidente, demais pessoas que nos acompanham aqui e pelas redes sociais, na semana passada, esta casa afastou o vereador Regilson Brito, que está sendo acusado
de importunação sexual a um adolescente de 16 anos nas dependências do seu gabinete. Nas dependências do seu gabinete. Isso é uma chaga doída que a gente mete o dedo, mas tem que meter, porque tem que ficar claro a mensagem, seja minha, seja desta casa, para alguém que possa querer usar do cargo público ou da superioridade para querer fazer isso com nossas crianças e nossos adolescentes. Eu não permitirei, eu não concordo com isso, né? Seja que foi pedido beijo, seja que não foi pedido beijo, o certo é que um vereador casado, pai de família, vai pedir um beijo de um adolescente de 16 anos dentro do gabinete. Para mim isso é, acima de tudo, uma grande sacanagem, uma falta de responsabilidade e falta de compromisso com as pessoas. Eu tenho que dizer isso porque a minha consciência me obriga a falar isso, senhor presidente, para as pessoas saberem que essa casa está atenta. Parabenizar a vereadora Fabiola Rocha pelo projeto aqui da Procuradoria da Mulher, importante, muito importante que esta casa crie esse canal, terá meu voto favorável, vereadora. Crie este canal para que as mulheres do nosso município possam ser ouvidas por esta casa, possam ser atendidas por esta casa, para que as pessoas, as mulheres em especial, as crianças e os adolescentes, né, tenham um respaldo, possam ter aonde procurar, possam ter um lugar onde se amparar, as mães e os pais, porque não é fácil. Eu falei aqui e falo de novo e parabenizo de novo a família desta jovem que teve coragem de fazer isso, porque muitas vezes o medo, a falta de coragem impede muitas famílias de realizar denúncias como essa por conta da superioridade do cargo que a pessoa exerce ou da condição financeira que a pessoa tem. Isso no nosso município tem que acabar. Eu sou assim. Esse aqui que está nos falando é o vereador Eduardo Barbosa. A gente tem que fazer o certo pelo certo. O certo pelo certo. Tem que trabalhar em cima do certo pelo certo. E para finalizar, senhor presidente, o grande expediente da minha fala, eu quero falar sobre os benditos cachorros abandonados na nossa cidade. Eu ouvi no ano passado, no mandato passado, uma ação no Ministério Público sobre isso. Essa ação ainda não foi finalizada. Inclusive, agora há pouco eu acabei de pedir o trâmite do processo, ainda está funcionando, ainda está correndo o processo administrativo no Ministério Público para poder resolver o problema desses cachorros. É um problema de saúde pública. Eu encaminhei daqui um requerimento solicitando que fosse criado o Centro de Controle de Zoonose por parte da Prefeitura Municipal. Isso aqui é um assunto que quando morde um, volta, aí esquece. Aí quando morde outro, volta de novo, aí esquece. Quando morde outro, volta. Agora nós tivemos dois, não foi só. Um jovem numa moto e depois dois jovens. Um na frente e outro na garupa. Segundo me informaram que os cachorros atacaram e eles caíram. E se machucaram gravemente. Então, é uma questão de saúde pública? É uma questão de saúde pública. Infelizmente, senhor presidente, nós temos uma deputada que trabalha essa situação, né, que fez para ela um hospital de cachorro. Ela fez para ela. Parabenizar o Wilson Lima. Ele não fez um hospital para as pessoas, mas para os cachorros ele fez. E esse hospital tem dono, que é a deputada. E ela só faz e só manda ajuda para aquele município que apoia ela e acabou-se. Isso é fininho. Então, a gente fica sofrendo aí. Aí daqui a pouco vai usar a causa animal para aparecer aqui pedindo voto. Pedindo voto, né? Porque está em voga hoje. Está em voga. Nós não temos que abandonar os nossos animais. Os nossos animais, eles têm que ser cuidados com decência, com dignidade. Mas um animal não vale mais do que uma pessoa nunca. Nunca. As inversões de valores que está acontecendo na nossa sociedade é muito grande. Nunca um animal vai ter mais importância do que um ser humano. Nunca. Hoje a inversão de valores está completamente diferente, né? Tem casais de pessoas que adotam um animal como filho. Tudo bem.
Até aí, beleza. Mas depois querer fazer de um animal mais importante do que o ser humano, isso não existe. Os animais daqui, do Careiro da Vaza, se tivesse uma ação pública por parte da prefeitura, do governo do estado, já teria sido resolvido esse problema, vereador, na Holanda. Já teria sido resolvido esse problema. Né? Basta querer. Nós temos, o governo tem o Castamove, mas é de propriedade da deputada. Vá pedir lá que ela não vai dar. Ou ela vai dar e vai dizer, mas o senhor vai me apoiar? É assim que funciona. Então é lamentável isso. É lamentável e tem que falar. Isso tem que ser dito. As pessoas têm que saber. Entendeu? Aí fica aqui a população do Careiro sofrendo por conta desses animais abandonados, né? Que, bem falou o vereador Hernando, não tem culpa, porque o animal ele não é dotado de inteligência, ele não sabe. Se ele fosse dotado de inteligência, eu tenho toda certeza que ele não estaria por aí perambulando, dormindo na frente da igreja, em cima dos parques das crianças, né? Mas ele não tem culpa. Então, é necessária uma ação por parte do poder público para que isso seja resolvido. E de onde é que parte isso? Nós temos a lei, o senhor sabe. Aqui, esta casa tem uma lei, mas não é esta casa que executa. Quem tem que executar esta lei é a prefeitura, é o prefeito. Simples. Né? Então, existe a lei, tem que ser executada. Essa lei tem que ser executada, se fica mais pesadas as multas ou não, aí isso aqui a gente pode discutir. Mas executar esta lei, eu não posso fazer, nem o líder do prefeito pode fazer, quem tem que fazer é o executivo. É o executivo. E isso aí é uma novela, eu estou no meu 5º ano de mandato, que quando eu cheguei aqui já existia, e bem pior. E bem pior. Né? Eu lembro que o vereador não propôs uma audiência pública na antiga Câmara, né? Em que os cachorros tinham invadido o lanche da Lica. Até o dinheiro da Lica os cachorros tinham levado. Os lanches, tudo. Entendeu? Então é assim que funciona. E a gente precisa fazer com que a prefeitura se conscientize de que essa ação precisa ser realizada e procure parcerias para fazê-lo, senhor presidente. É isso que funciona, é dessa forma que tem que ser tratada essa situação de saúde pública dos cachorros da nossa cidade. Eu quero me solidarizar com todas as mães, os pais, os irmãos, aí das vítimas que estão sendo aos montes aí sobre isso. Aos montes sobre isso. Então, vamos fazer uma outra audiência pública, não sei, pode ser pautada isso. Mas a gente tem que avisar o seguinte também, para as pessoas que nos acompanham. Quando tiver uma audiência pública, participem. Porque aquela que o vereador Hernão fez só deu ele e a Lica. Ainda bem que foi transmitida. Entendeu? A comunidade tem que participar para poder, né, a gente ouvir, para poder, inclusive, a Câmara ganhar, né, know-how para cobrar, inclusive com o Ministério Público. É importante. Mas isso é um esclarecimento, né, que a nossa população aos poucos está adquirindo. Né? Aos poucos nós estamos crescendo e nós estamos adquirindo essa nossa consciência para que situações como essa sejam resolvidas de forma, né, de políticas públicas. Efetivamente, políticas públicas. Obrigado, vereador Hernando, concretas. Tenho dito, senhor presidente. Quando não tem mais vereador inscrito no grande pedido para São Paulo do dia, autorizo a vereadora secretária de exercício que faça a leitura das materialidades no mesa. Ordem do dia. Encaminhamento ao Executivo. Indicação, autoria vereador na Holanda. Indicação número 36 de 2026. Indica a reiteração do requerimento 560 de 2026, que requer a ampliação da Lei 567 de 2018, que disciplina a criação de cães e castração para o controle da natalidade.
É a indicação número 36, 2026, autoria vereador Hernal Landa. Eu encaminho ao Executivo. Encaminhamento às comissões. Autoria vereadora Fabíola Rocha. Projeto de resolução número 2 de 2026 institui a Procuradoria da Mulher no âmbito da Câmara Municipal de Careiro da Várzea. Projeto de resolução número 2 de 2026, autoria vereadora Fabíola Rocha. Eu encaminho às comissões. Autoria vereador Valdemiro Falcão. Requerimento número 587 de 2026 requer ao prefeito a limpeza dos poços artesianos do distrito de Parauá. Requerimento 588 de 2026 requer ao prefeito uma ação de saúde bucal no Monte Sinai, Apipica e na comunidade do Itá, Paraná, no Tasmirim. Requerimento 589 de 2026 requer ao deputado Luiz que possa disponibilizar para a academia do município os seguintes materiais: 60 placas de tatame, um bebedouro, 4 ventiladores e 30 kimonos. O requerimento número 587, requerimento número 588, requerimento número 589 de 2026, autoria vereador Romero Falcão. Eu coloco em discussão. Senhor presidente, senhores pares, esses requerimentos a gente já mencionamos na tribuna. A gente só pede licença dos pares na sua aprovação. Não tem mais quem queira discutir. O requerimento número 587, requerimento 588, requerimento 589 de 2026, autoria vereador Valdemiro Falcão. Eu coloco em aprovação. Quem for a favor, permaneça com o contato levante. Aprovado. Autoria vereadora Fabíola Rocha. Requerimento número 590 de 2026 requer a Secretaria de Assistência Social que seja feita a ação de emissão de RG junto à Secretaria de Segurança Pública do Estado do Amazonas no Curaria Tasmirim Terra Nova. Requerimento 591 de 2026 requer a Secretaria de Meio Ambiente a implementação de ações para enfrentar a problemática de cães em situação de abandono na sede do município. Requerimento 592 de 2026 requer ao prefeito a reconstrução da área de lazer infantil na Praça da Liberdade, na sede do município. O requerimento número 590, requerimento número 591, requerimento número 592 de 2026, autoria vereadora Fabíola Rocha. Eu coloco em discussão. Senhor presidente, os requerimentos já foram discutidos na tribuna. Não temos mais quem queira discutir. O requerimento número 590, requerimento número 591, requerimento número 592 de 2026, autoria vereadora Fabíola Rocha. Eu coloquei em aprovação. Quem for a favor, permaneça com o contato levante. Aprovado. A autoria todos os vereadores. Requerimento 593 de 2026 requer ao Bradesco solicitando que seja revista a decisão da retirada dos caixas eletrônicos do município, bem como que seja garantida a continuidade do serviço de saque e movimentação de numerários à população. Requerimento número 594 de 2026 requer ao prefeito que seja feita a construção de uma estrada de acesso até o cemitério da colônia 13 de maio, bem como melhorias no cemitério com muro e energia elétrica. Requerimento número 593, requerimento número 594 de 2026, autoria de todos os vereadores. Eu coloco em discussão. Senhor presidente, com relação a essa pouca vergonha do Bradesco, né, é lamentável. É lamentável porque a vereadora Graça me falou isso semana passada, e nós tentamos falar com o gerente, nós falamos com o gerente Thiago, em nome do gerente da 2164, que é a agência que é responsável pelo posto aqui,
pelo que ele me disse, senhor presidente, é uma decisão sem volta. Eu até falei para a Graça, de Graça, se quiseres a gente vai lá, mas pelo que ele me falou, a gente só vai dar a VAPI. Eles não vão reverter essa situação assim, dessa forma. A não ser que, né, nós já acionamos o senador Plínio, o senador Omar, pedindo apoio para isso, para que isso aconteça. Possa ser que isso surta algum efeito. Mas a gente, senhor presidente, nós temos que também retalhar essa atitude do Bradesco, porque é injusto. É injusto. A gente sabe que as transações digitais têm aumentado muito, mas o município do Cariri da Vaz ainda não está preparado para ficar sem esses caixas eletrônicos, o dinheiro, né, em espécie. Então, a gente tem que começar a ver com a Câmara e a Prefeitura, tirar o pagamento dos funcionários do Bradesco e fazer uma parceria com o banco que queira vir para cá, exemplo Caixa Econômica. Entendeu? Exemplo Caixa Econômica. Porque o Bradesco pega o dinheiro da Prefeitura todo, pega da Câmara todo, né? E o que é que nós recebemos de contrapartida? Nada. Nem um posto, que não é nem uma agência, é um posto. Os caras não vão querer deixar aqui por conta de que não querem abastecer os caixas eletrônicos, senhor presidente. É lamentável. Um banco que fatura bilhões de reais. Bilhões de reais. Aí eles não querem ter uma despesa de mandar abastecer os caixas eletrônicos da cidade do Cariri da Vaz. Lamentável. É lamentável, né? Por isso que a gente, senhor presidente, vota a favor, em nome de todos, chama a atenção do Bradesco e da Prefeitura, inclusive do nosso líder, que está aqui, vereador Chechel, e começar a conversar isso com o Executivo, né? Ele tirar o pagamento dos funcionários não é muito, mas ele ganha dinheiro. O Bradesco ganha dinheiro disso aí, muito. E muito. E a contrapartida que a gente recebe aqui é o quê? Eles tirar o posto daqui, deixar a gente, né, na mão. E o pior, sem avisar, porque a Câmara não foi avisada. Eu não sei se eles avisaram a Prefeitura, mas a Câmara não foi avisada de nada disso aí. É lamentável, senhor presidente. Concordo com você, Eduardo, é uma situação muito triste, porque a gente vê, a gente já começou o pagamento dos aposentados, a gente está vendo, ontem me falaram que veio velhinhos, senhores, vieram receber sem nenhum centavo, né, chegaram aqui, não tinha mais nada. Eduardo, eu acompanho isso há muitos anos, e eu lembro que para sair esse posto de atendimento, na época, não era nem vereadora aqui nessa casa. Eu fui várias vezes reunir com o gerente lá, que a gente tinha um projeto aqui, Fabiola, que era o Barco dos Aposentados. E eu, como vinha, trazia o povo lá da Terra Nova, como vinha de todas as localidades, o Barco dos Aposentados. E os velhinhos vinham para o correio. Passamos cada situação, quando tinha esse correio aí, às vezes chegava, não tinha um centavo no correio, e o pessoal, a gente ficava esperando, às vezes até a noite, para que chegasse dinheiro para o correio para pagar os idosos aqui, os aposentados. A senhora, acredito que a senhora mãe do vereador que está ali sabe dessa situação. A gente passou e nós tínhamos um gerente aqui no correio e ele me chamava, Dona Graça, vamos lá. Reuni várias vezes com o gerente e saiu esse posto de atendimento ali. Aí quer dizer que chega, aqui esse município precisa de respeito, porque a gente vê que isso vai dar problema, porque a maioria dos idosos aqui já foram roubados em Manaus, justamente por essa luta nossa, Chechel, em Manaus, para conseguir esse posto aí, por causa dos roubos. Vários iam para lá e eram roubados, Fabíola. Eu acompanhei isso. Não é de hoje que eu venho vendo a situação. Eu me preocupei toda vez que a lancha da Previdência vem aqui no nosso município, tem novos aposentados, Eduardo. Aqui eu quero, vereadores, que a gente não fique calado, a gente precisa correr atrás, né? Porque aqui tive lá com ele, com esse gerente, Tiago, há um mês, assim que a Previdência saiu, assim que o barco da Previdência teve aí, eu disse, Tiago, o município, os atendimentos, vocês precisam
oferecer o cartão da Previdência Social a esses idosos que não têm celular, que não têm aplicativo, não sabem mexer. Vocês não oferecem essa situação do cartão do INSS, que não precisa estar movimentando, só cadastra uma senha, Fabíola, e ele vai lá e recebe, ou pode entregar para um filho e receber para ele, né? Então, assim, o Bradesco, ele só oferece... Olha, ano passado, eu vou contar uma história aqui para vocês dessa situação, por isso que eu fui lá. Uma senhora da Praia da Justina se aposentou um filho, BPC. E o que aconteceu? A bichinha, quando foi sair o pagamento, a bichinha quer atrás de um celular para cadastrar um aplicativo aqui. Vereadora, a senhora não pode me ajudar? Eu fiquei, meu Deus, mas para que a senhora quer meu celular? Porque eu não tenho celular e eu preciso cadastrar o aplicativo do meu filho. Não faça isso. Não faça isso, não procure ninguém. Eles têm o direito de te dar um cartão da Previdência Social. Não faça isso, não vá. É por isso que hoje, aqui, a maioria dos idosos, todo dia, Fabíola, aparece um caso aqui nesse Bradesco, de pessoas que vêm, um neto mexeu, uma pessoa mexeu no aplicativo dele, fez um empréstimo. Já aconteceu aqui, eu acompanho vários casos aqui, Eduardo, de idosos que às vezes vêm receber, não tem um centavo na sua conta. Então, Eduardo, eu conversei com o João Paulo, com o secretário da Câmara. Ele já está vendo uma agenda para a gente. Nós vamos ter que ir lá, todos os vereadores, na Caixa Econômica. Vamos pleitear uma agência aqui para o nosso município. Uma agência. Agora nós temos que ter uma agência e não mais um ponto de atendimento. Porque vem um ponto de atendimento, depois vai embora e deixa a gente aqui a ver navios, como diz a história. Tá bom, gente? Em discussão, senhor presidente. Eduardo, eu concordo com Vossa Excelência, né, a respeito das medidas que o senhor citou aí, né, nós procurarmos outra agência para poder vir ao nosso município e prestar o serviço que o Bradesco prestava antes, né. A gente poderia, como a vereadora Glácia já falou, a gente reunir toda a casa legislativa junto com o executivo, né, e a gente buscar isso em Manaus. Primeiramente, vamos lá ouvir o gerente do Bradesco, né, para ver se tem alternativa do retorno dos caixas eletrônicos para cá. E se não tiver, a gente procurar outra agência e usar essa medida que você falou aí, né? Já que o Bradesco não quer servir o município deixa de fazer os trabalhos junto com ele. Em discussão, presidente. Só fortalecer, né, a fala dos novos vereadores, da falta de respeito, né, que o Bradesco tem com a população. O que eu vejo, Eduardo, é que essas empresas, esses órgãos, eles entram dentro do município, né, e se instalam. Eu acredito que nós, como vereadores e até mesmo executivo, devemos ter uma resposta e usar um documento como resposta, para com que, ao desistir, eles também possam pagar o preço. Porque eu acredito que esses órgãos entram dentro do município, dão toda a esperança para o nosso povo, que nem é o Bradesco aqui. A gente vê aquela população idosa toda ali no final do mês para receber seu dinheiro. E chegando nesse momento agora, não tem mais o Bradesco, né, para receber o dinheiro deles. E nós sabemos que há um custo muito alto, né, para esses idosos irem até Manaus, onde também eles correm um risco, né, de ser assaltado, né, de repentinamente sofrer algum acidente, porque a gente sabe que os idosos hoje, quase todos eles sofrem dificuldades às vezes em termos de saúde, né, e esse Bradesco aqui ajudou muito a nossa população. Agora que eu vejo é que eles vão todos embora e jogam a responsabilidade no colo de alguém, né, e esse alguém vai pegar a culpa. Tipo assim, sabemos que a culpa é deles. Eles vieram, eu acredito que antes deles tomarem a decisão de sair do município, pelo menos procurar a casa legislativa para conversar, para saber o problema que está acontecendo e procurar o meio de se resolver e não deixar o povo a mercê aí, que nós sabemos que vai ficar a mercê até se resolver a situação da Caixa. A gente sabe que não se resolve um assunto desse do dia para a noite, há um tempo, né? E esse tempo a população vai ficar pagando o preço. Eu acredito que para sair um órgão dentro do município, no caso que nem o Bradesco,
né? E deveria ter, pelo menos um prazo para a população se prevenir, para nós vereadores se organizar, para que naquele prazo eles saírem, mas já tinha uma solução para dar para o povo. Não, mas eles saem como que deixa o povo aí a mercê, né? E vão embora. E aí? E agora? O que fazer? Aí nós que somos aqui os representantes desse povo, que vamos ter que correr atrás de uma situação para voltar, né? E tentar trazer a Caixa para cá para o cliente. Nós sabemos que muitos os aposentados trabalham com o Bradesco, né? Então há toda uma logística de documentação, né? Para se resolver a aposentadoria. Dona Graça sabe muito bem do que eu estou falando, né? De documentação. A Caixa paga os aposentados, né? Sabemos que um banco é diferente um do outro, né? O Bradesco e Caixa, né? Então vamos ter que criar outro aplicativo, outra situação também muito delicada, né, para a população. Eu acredito que nós, como vereadores, como representantes, nós temos que sim procurar, né, o gerente do Bradesco junto com o executivo, para que nós possamos ter uma resposta que a resposta seja positiva para o nosso povo, porque acredito que quem mais sofre com tudo isso é a nossa população. Então, presidente, eu também quero dizer também uma falta de respeito, né, com a população do Carimbo da Várzea em relação a essa decisão que foi tomada em relação ao Bradesco. Vereador, eu acredito que sim, a Caixa paga sim. Nós temos algumas pessoas no nosso município que já recebem, que são aposentados que recebem pela Caixa, né? E aqui não vai haver dificuldade, porque a agência mesmo faz essa transferência. O INSS digital ali pode dar entrada e resolver também. As pessoas podem ir lá, né, no digital e fazer, trocar de banco, isso é a coisa mais fácil do mundo. É um aposentado trocar o seu banco, né? E quanto ao... Gente, tem uma preocupação aqui. Essa situação, eu acredito, eu não sei quem foi o vereador que pediu aqui, vereador Fabiola, uma audiência pública sobre a situação dos nossos cemitérios aqui no município, né? Então, assim, eu acredito que isso deve avançar, Chechel, Antônio, Irmã, Fabiola, tem que avançar essa história, porque as dificuldades estão muitas, né? Aqui a gente está pedindo aqui do Cambicho, que é um cemitério, acho que mais antigo aqui do município, a situação é difícil. Uma vez, quando pediu essa audiência pública, eu fiz uma fala aqui sobre os cemitérios. O que foi que eu falei? Gente, nosso cemitério, no nosso município, nenhum tem registro de sepultamento, né? E vai chegar um momento, Chechel, que a gente não vai poder, se uma pessoa morrer em casa, Daniel, se uma pessoa morrer aqui em casa, nós vamos ter que, vai enterrar no município, e nós não vamos conseguir tirar mais o óbito dessa pessoa, porque Manaus não tira mais, né? Já teve casos aqui do município que morreu em Manaus, veio, enterrou no município, e quando voltou para lá para tirar o óbito, não conseguiu, o cartório não aceita mais, porque ele quer um guia de sepultamento. E nós não temos isso aqui no município. Então, Chechel, que essa audiência pública aconteça, que é para a gente ver o que a gente faz pelos nossos cemitérios, né? Aqui no Cambicho, estamos pedindo aqui ao prefeito uma situação, a situação é grave, né, de cemitérios. Aqui o cartório da vila ainda está tirando essa situação. Mas vai chegar um momento, Eduardo, que a gente não vai poder tirar um óbito nessa situação aqui no município. Bom, não temos mais quem queira discutir o requerimento número 593, requerimento número 594. Todos os parlamentares eu coloco em aprovação. Quem for a favor, permaneça montando com o carro da mão. Aprovado. Autoria vereador Irmão Holanda, requerimento número 595 de 2026, requer Correio que preste esclarecimento oficial junto à Câmara acerca da possível desativação ou saída do serviço da empresa no município, caso se confirme tal informação. Requerimento número 595, 2026, autoria vereador Irmão Holanda, coloco em discussão. Eu já discuti na tribuna, senhor presidente, mas assim, a gente parece uma situação, né, Eduardo?
Agradeço indo embora, corri querendo ir embora. Só se está tendo alguma coisa aqui que eu quero, o pessoal não quer mais ficar por aqui. É complicado, né, gente? Mas já discutindo na tribuna. Não tendo mais o que querer discutir, o requerimento número 595, 2006, da autoria vereadora Nalanda, eu coloco em aprovação. Quem for a favor, permaneça com o contrário, levanta. Aprovado. Autoria vereador Chechel. Requerimento 596 de 2026 requer ao prefeito a disponibilização de funcionários para a UBS do Cessaíma na comunidade Nossa Senhora do Carmo. Requerimento 597 de 2026 requer ao prefeito a manutenção da luminária da comunidade Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, Miriti. Requerimento 598 de 2026 requer a Ambar de Careiro da Várzea a troca de um transformador de 5 kVA por um de 10 kVA na estrada do Meriti, comunidade São José, família da dona Deusuíla Santos Elias Brandão, em vista que são várias famílias que já perderam seus eletrodomésticos por conta do trabalhador e ser de menos potência. Transformador, desculpa. É o requerimento número 596, requerimento número 597, requerimento número 598, 2026, autoria vereador Chechel, coloca em discussão. Senhor presidente, demais pares, o requerimento de número 596, onde requer o nosso executivo que possa indicar funcionários para a UBS do Cessaíma. A gente falou um pouco na tribuna, mas a gente pede aí aos pais que possam orar com carinho, que possam nos aprovar, para que o nosso executivo possa estar indicando esses funcionários. E o requerimento número 597, que requer ao prefeito a manutenção da luminária da comunidade lá do São José, Lago do Meriti, Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, Lago do Meriti. Nós sabemos que lá já foi feito um trabalho, né? E a comunidade tem pedido muito para que a gente, junto ao prefeito, possa executar um trabalho de manutenção daqueles luminárias daquela comunidade. Tendo em vista que a comunidade de Meriti hoje, ela se torna quase que um bairro dentro do Altar de Mirim. É uma comunidade que vem crescendo muito e só tem a cada dia melhorar mais. Sabemos que lá já tem uma obra que está sendo feita, que é aquela escola da comunidade, dos alunos ali. E a gente, quando se fala em escola, há uma população que migra, que vão morar mais perto das escolas. Então, a gente pede com que os pais possam olhar com carinho e a gente junto possamos aprovar esse requerimento de número 597. E o requerimento de número 598 requer a troca do transformador na comunidade do São José, estado do Meriti. Nós sabemos que quando começa um ramal, começa uma estrada, começa com poucos moradores. E às vezes vai crescendo, vai evoluindo mais, os moradores vão migrando, e vai chegando um primo, vai chegando um tio, vai chegando um sobrinho, e todos vão fazendo uma casa, uma pertinho da outra, e ali se tornou quase que um vilarejo de casa, ali na querida amiga Dona Deusuíla, que é conhecida como Dona Deusinha. Então peço aí aos pais que possam também estar vendo com carinho esse requerimento para que seja aprovado e a gente possa estar indicando para a empresa responsável pela essa troca desse transformador. Não temos mais que discutir o requerimento número 596, requerimento número 597, requerimento 598, 2026, autoria vereador Chechel, eu coloco em aprovação. Quem for a favor, permaneça no tal contrário, levante. Aprovado.
Eu autorizo a vereadora secretária de exercício que lê esse ofício que chegou na mesa, por favor. Prefeitura Municipal de Careiro da Várzea. Nossa marca é o trabalho. Convite. A Prefeitura de Careiro da Várzea, por meio de excelentíssimo senhor prefeito Pedro Guedes, tem a honra de convidar o senhor Francisco Antônio da Costa, presidente da Câmara Municipal, e demais vereadores para participar da cerimônia de inauguração e revitalização da Escola Municipal Professor Manuel Paulo da Silva Castro, Unidade Básica de Saúde Manuel da Silva Castro, a implantação da rede de sistema de abastecimento de água nas comunidades. Sua presença é muito importante para celebrarmos juntos mais essa conquista para a nossa população. Ok, não tenho mais. Senhor presidente, uma proposta que a gente faça no site, no perfil oficial da Câmara, uma nota de repúdio ou agradeço por essa ação que está fazendo com o nosso município. Ok, a gente vai já mandar fazer. Não tendo mais nada a tratar, estou por encerrar a sessão e convidar a terça-feira no horário regimental. Uma semana abençoada a todos. Que Deus abençoe.